Oi, amigas do crochê, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de crochê com a Eve. Eu comecei com vocês na semana passada a fazer o nosso cachorrinho um peso de porta. Fizemos a cabeça e agora nós vamos dar continuidade fazendo as orelhas, as patinhas de trás, o rabinho, certo? Então, nós vamos agora começar a fazer as patinhas de trás, que ela é da mesma cor que nós fizemos a cabeça, que é a amêndoa, cor amêndoa, 7650, certo? Acho que tá dando para vocês verem. Vamos continuar usando a agulha 5 milímetros. Acho que tá dando para ver. Mas é 5 milímetros, tá? E a cor das orelhas e do rabinho eu vou fazer com a cor marrom da Eco Amigurumi 1100. Estou usando ele pela primeira vez, estou experimentando para ver se é bom trabalhar com ele. Já tive indicação de outras amigas artesãs e elas gostaram muito, então eu estou fazendo o teste. Se vocês tiverem condição de testar e gostarem, me falem aí nos comentários, tá bom? É a primeira vez que eu estou utilizando. E aí, depois que eu terminar de utilizar, eu vou dizer para vocês se eu gostei ou não de usar a Eco Amigurumi. Mas até agora eu estou gostando, né? Vamos ver como é que vai ser. Então, vamos dar continuidade. Vamos precisar da agulha 3 milímetros. Vou utilizar o Eco Amigurumi da Euro Roma, número 1100, na cor marrom. E nós vamos começar agora para dar continuidade. Vamos começar, gente, fazendo um anel mágico. Eu tinha falado para vocês como era um anel mágico. Vamos fazer novamente. Vamos botar a ponta menor para dentro da mão, fazer a volta nos meus 2 dedos e vou agora pegar a agulha por dentro dessa primeira volta, laço a volta de cima, trago, opa, escapou, não tem problema, acontece, laço, trago e faço uma correntinha. E aí nós vamos ter um anel mágico. Esse é o jeito que eu faço. Opa, deixa eu botar pra cá. Esse é o jeito que eu faço. Se vocês tiverem uma maneira mais fácil de fazer, gente, fica à vontade. Não tem problema. O importante é fazer o anel mágico. Algumas pessoas acham ele muito difícil, mas só é difícil até a gente aprender. Depois que aprende, fica mais fácil. Vamos lá. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu sei que normalmente no amigurumi a gente começa o anel mágico com 6 correntinhas. Porém, dessa vez, para as orelhinhas do nosso cachorrinho, nós vamos fazer 8 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Vamos fechar o anel mágico, só um pouco, sem acochar muito. A gente deixa para fechar ele melhor depois que eu gosto de fechar depois que eu faço a segunda carreira, agora eu só fecho um pouco. E aí depois eu fecho bastante para tirar esse pontinho aqui do meio. Por enquanto, vamos deixar ele somente dessa forma para ajudar. Como eu falei para vocês, eu gosto de usar mais uma linha de outra cor como marcador de ponto do que aqueles marcadores mais finos. Mas isso fica a critério de vocês. Então, vamos lá. Nós fizemos 8 pontos baixos e agora nós vamos fazer 8 aumentos, ficando no final dessa carreira com 16 pontos. Os aumentos, como eu tinha falado para vocês na aula da cabecinha, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu acho que a cor marrom vai ficar difícil para vocês verem, mas a gente vai ter também fazendo as patinhas de outra cor, vai ficar mais fácil. Então, aqui no marrom, talvez vocês não vão conseguir visualizar bem, gente. Então, vou só ditando os pontos. Então, vão ser 8 aumentos.
2 pontos baixos em cada ponto de base. Nós temos 8, então no final vai ser 16 pontos baixos, tá certo? Vamos adiante. Terminei de fazer meus 8 aumentos, ficando com 16 pontos. Agora nós vamos fechar o nosso anel mágico, puxando essa pontinha que fica aqui para acochar e deixar ele bem fechadinho, tá? Façam isso com cuidado, pra gente fechar, mas não arrebentar a linha, certo? Já aconteceu muito comigo, faz parte. É só a gente medir um pouquinho a força, porque aí ele fecha sem precisar de problemas. Prontinho, eu estou com ele bem fechadinho aqui, como vocês podem ver. Não sei se a minha iluminação vai ajudar, mas ele tá bem fechadinho, certo? Agora, gente, nós vamos dar continuidade a fazer nossa orelhinha. Nós vamos fazer um ponto baixo em aumento. Eu estou com 16 pontos, vou fazer um ponto baixo em aumento e vou ficar com 24 pontos. Prontinho. Eu agora terminei essa carreira com 24 pontos. A primeira carreira, nós fizemos carreira de anel mágicos e 8 pontos baixos. A segunda carreira foi 8 aumento, ficando com 16 pontos. E a terceira carreira, nós fizemos um ponto baixo e um aumento, ficando no total com 24 pontos. Agora, nós vamos começar a fechar um pouquinho essa orelhinha. Essa orelhinha. Da carreira número 4 até a carreira 11, nós vamos fazer somente ponto sobre ponto, certo, gente? Então, ela vai começando a fechar. Vocês vão ver como vai ficar. Vou mostrar para vocês. Como é a cor marrom, eu estou fazendo com pouca iluminação aqui comigo, então eu vou fazer rapidinho e a gente se detalha mais como pegar uma cor clara e eu posso ir mostrando os pontos para vocês. Na cor escura, fica difícil de vocês visualizarem. E aí eu não posso botar no momento uma cor clara porque a encomenda tem a orelhinha marrom. Mas vocês vão entendendo do jeito que vai aparecer aqui e que já tem alguma noção, sabe como vai ser feito. E não tem nada de dificuldade, gente. Anel mágico, ponto baixo, aumento até chegar aos 24 pontos, certo? Então, nós vamos começar a fazer ponto sobre ponto, da carreira 4 até a carreira 11, ficando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vão ser 8 carreiras de ponto sobre ponto, com quantidade de ponto de 24 pontos. Façam aí, que eu vou fazer aqui. Quando chegar no final, eu volto para a gente fazer junto, tá bom? Prontinho, gente. Olha como ficou. Tá vendo como ficou? Então, olha, nós fizemos o anel mágico, 8 pontos baixos, fizemos 8 aumentos, ficando com 16, depois um ponto baixo e um aumento, na carreira 3, ficando com 24. E aí, eu subi 11 carreiras com 24 pontos baixos, até chegar a ficar desse formato. Depois que a gente achata ela, fica assim. Aproveitei e fiz um acabamento juntando as duas aberturas, fechando e fazendo uma carreira de ponto baixo, fechando para que ficasse mais fácil de costurar quando fosse colocar na cabecinha do cachorrinho. Vocês vão precisar duas dessas. E aí, nós vamos colocar na cabeça do nosso cachorrinho, quando a gente for montar, e ela vai ficar dessa forma. Olha que vai ficando fofinho. Você pode colocar ela aqui, um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais em cima. Dá para fazer até outros animaizinhos, ó. Fazer a orelhinha em pezinho pode ser também. Você faz uma orelhinha assim, aí ele parece um coelho, né? Mas se você colocar ela dessa forma, parece um orelhudo. Mas fica na criatividade. O cachorrinho que eu vou fazer, ele vai ter a orelhinha desse jeito. Fica naquela cara de fofinha, a orelhinha curtinha. Eu vou costurar aqui. Então, você vai fazer essas 11 carreiras, vai fechar com ponto baixo, fica mais fácil de costurar. E deixa fio de pelo menos 30 centímetros ou mais do que isso, para a gente fazer a costura depois. Faz duas dessas, tá certo? Então, nós vamos ter as duas orelhinhas. Para a gente ganhar tempo, aproveitando essa aula, vamos fazer agora o rabinho dele. Não, o rabinho também é marrom, vai ficar difícil de eu mostrar os pontos para vocês.
Vamos fazer as patinhas de trás, que é na cor amêndoa, fica mais fácil de vocês visualizarem, tá certo? Vou pegar aqui e a gente vai começar. Então, vamos lá. Ponto menor para a parte de dentro da mão. Fazemos uma volta nos nossos dedos. Pegamos a agulha. Vou tirar aqui para ver se fica melhor para focar. Passamos por baixo da primeira, pegamos, laçamos a linha, trazemos e fazemos uma correntinha. Pronto, temos o anel mágico. E dentro desse anel mágico aqui, nós vamos colocar 8 pontos baixos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar o nosso anel, ficando assim. Eu gosto de apertar só depois, quando eu faço a segunda carreira. Agora, nós vamos fazer 8 aumentos, ficando no total com 16 pontos baixos, parecido com o que a gente estava fazendo com a orelhinha, certo? Vai ter pouca diferença nessa daqui. Então, nós vamos começar, porque na nossa orelhinha a gente fez, na terceira carreira a gente continuou os aumentos. E da nossa patinha de trás a gente vai subir nos 16. Vamos lá. Nesse ponto eu gosto de botar um marcador de ponto. E eu gosto de usar uma linha de outra cor, porque eu acho que me permite um trabalho mais fluido. Então, nós temos 8 pontos baixos dentro do anel mágico e agora nós vamos fazer um aumento em cada ponto, que significa que o aumento são 2 pontos baixos dois pontos baixos em cada ponto de base. Então, você vai pegar esse primeiro ponto e fazer 2 pontos no mesmo ponto. Isso daqui é o aumento, nosso primeiro aumento. O próximo ponto a gente faz novamente 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, eu boto a agulha no ponto, laço o fio, trago para frente, tenho 2 linhas na agulha e laço novamente e puxo nas 2 linhas que ficaram e faço meu ponto baixo. Vamos fazer isso até o final da carreira e totalizando 16 pontos. Pronto, meninas. Cheguei aqui, terminei minha segunda carreira com 8 aumentos, totalizando 16 pontos baixos. Fechei mais o meu anel mágico e agora nós vamos fazer da carreira 3 até a carreira 10, fazendo só esses 16 pontos, ou seja, vamos fazer a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto, totalizando, no final da carreira, 16 pontos, certo? Então, vamos lá, começando. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Nós temos 16 pontos baixos. O meu primeiro ponto, eu não sei de vocês, mas o meu primeiro ponto sempre fica mais apertado na hora que eu for fazer. Porque depois que eu fecho bem o meu anel mágico. Então, 1, 2... Então, vou chegar até o final da carreira com 16 pontos, certo? Eu acabei fazendo agora 2 carreiras, só para mostrar para vocês como ele vai começando a tomar forma. Então, fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto, 16 pontos baixos. E aí, ele começa a tomar forma para subir. Então, nós vamos fazer, como são 8 carreiras, eu já fiz 2, vou fazer mais 6 carreiras de ponto sobre ponto, com os meus 16 pontos baixos, e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou. Pronto, gente, fiz minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto, 16 pontos baixos.
Olha nossas carreiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 carreiras, 16 pontos baixos em cada carreira. Agora, eu vou cortar o pedaço do fio, para deixar fio para a gente poder costurar. Vou puxar meu fio aqui, para ele não ter o perigo de se perder. Vou botar um pouquinho de enchimento usando minha fibra acrílica, sem botar enchimento demais e sem botar enchimento de menos. A gente bota só a quantidade para o pezinho dele, a patinha não deformar, mas não bota demais que vá acabar abrindo os pontos. Só para ele tomar a forma e prontinho. O fio quando eu for costurar no corpinho, e aí vocês vão precisar de 2 patinhas como essa, certo? Tão lindo tá ficando. Adoro essas coisinhas. Pronto, as patinhas de trás vão ser mais curtinhas do que as patinhas da frente. As patinhas da frente eu vou fazer um pouquinho mais longa, porque eu vou colocar a cabecinha do cachorrinho apoiada nela. Então, elas vão ser um pouquinho maiores, mas também só são questão de algumas carreiras. E façam também 2 orelhinhas, deixe fio para costurar. A orelhinha vocês não precisam colocar enchimento. Ela vai ficar achatadinha assim mesmo, para ficar fofinha quando for colocado na cabecinha dele. Então, vocês depois, quando a gente for montar, a gente vai dizer como é que vai ser colocado para ficar bem legal para vocês. Se vocês quiserem uma orelhinha maior, aliás, com um comprimento maior, é só vocês fazerem mais carreiras. Em vez de fazer as carreiras de... Em vez de fazer as carreiras, 11 carreiras, vocês fazem mais carreiras. Podem colocar 14, 16, aí ela vai ficando maior. Se vocês quiserem que ela fique maior, a ponto de ficar saindo aqui da cabecinha, fica a gosto de vocês. Eu prefiro ela mais curtinha para colocar aqui, porque como ele é um cachorrinho peso de porta, para não ter muitas partes dele sobrando, que fica mais fácil de enganchar, e assim ele já fica fazendo parte da cabecinha. Mas isso fica a gosto de vocês. Isso aqui é para a gente fazer a nossa criatividade surgir. Então, isso é a maneira que eu faço, mas vocês têm a maneira de vocês, pode fazer uma adaptação, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Minha luz natural já tá sumindo. Então, hoje nós fizemos as patinhas e a orelhinha. Na próxima aula, a gente vai fazer focinho do cachorrinho e o rabinho, certo? E aí a gente vai fazendo os pedacinhos. Fiquem comigo aqui. Se inscreva no meu canal. Vamos falar de crochê com a Eve. Dá um joinha, compartilha e coloca aí nos comentários se vocês estão gostando da aula. De comunicação aí embaixo é muito importante para mim. E aí eu vou respondendo vocês também. Podem fazer perguntas e tirar dúvidas. Até a próxima aula para a gente fazer o focinho e o rabinho, ok? Espero vocês até lá. Beijo!